uso de defensores agrícolas é visto com muitas ressalvas no Brasil. No Supremo Tribunal Federal, o julgamento envolvendo tributação de pesticidas é acompanhado de perto pela bancada ruralista. Saiba os impactos da discussão e também a decisão dos magistrados. Agora na reportagem de Daniel Lian. O setor agrícola aguarda com ansiedade o desfecho sobre o julgamento que pode acabar com a isenção de impostos para agrotóxicos. Atualmente, há benefícios fiscais a esse nicho de mercado, incluindo uma redução de 60% da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS, além da isenção total do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para determinados tipos de agrotóxicos. Para o advogado especialista em direito tributário, Ariel Franco, se o incentivo fiscal for retirado, a cadeia produtiva será afetada e, consequentemente, haverá elevação nos preços dos alimentos. Caso essa decisão seja julgada inconstitucional, ou seja, esses dispositivos sejam julgados inconstitucionais, vai ocorrer, então, a total e completa cobrança do IPI, não é? E a redução que tinha na base de cálculo do ICMS, ela não vai existir mais. O que isso significa? Se a gente pensar que existe uma tributação em cadeia, lá no final da cadeia, quem está? É o consumidor final. O consumidor final ele vai ser onerado de toda essa tributação. Isso significa que os alimentos eles vão ficar significativamente mais caros. A professora de Engenharia Agronômica da Universidade Federal de São Carlos, Patrícia Andréa Monqueiro, destaca que esse incentivo fiscal deve permanecer para os produtos mais sustentáveis. A gente tem hoje cerca de 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil, né, segundo o último censo. 77% dos estabelecimentos rurais são de agricultura familiar. Então, você tem um grande número de produtores que ocupam uma menor área e um pequeno número de produtores, que são os patronais, que ocupam a maior área. E se a gente olhar, a gente tem hoje no Brasil, se não me engano, cerca de 25 mil só produtores agroecológicos, que não utilizam esses tipos de insumos. Então, vem aumentando, mas ainda é muito pouco por perto do universo que a gente tem de estabelecimentos rurais. E esses produtos, eles são fundamentais para esse pessoal que pratica a agricultura, que a gente chama de agricultura convencional. Um dos principais obstáculos desse setor, que é tão importante para a economia brasileira, é a falta de estrutura dos órgãos governamentais. As regras existem, porém a fiscalização não é adequada. A gente tem muita regra e norma com relação ao uso de agrotóxicos, desde a comercialização, armazenamento, uso, tá? A venda. O que falta no Brasil? Assistência técnica e fiscalização. O que a gente não tem. A bancada ruralista no Congresso Nacional defende que os benefícios aos agrotóxicos sejam inseridos na reforma tributária. No STF, a votação está empatada em 1-1 e o ministro André Mendonça pediu vista. Os outros ministros da Corte ainda têm o direito de também pedir vista, o que pode arrastar por muito tempo a ação direta de inconstitucionalidade.